O vídeo a seguir é uma conversa com Igor Lutz. Igor Lutz é árbitro internacional de xadrez e organizador do circuito escolar de xadrez na cidade de Goiânia. Nessa conversa, Igor Lutz revela informações sobre a importância do xadrez na formação do caráter das crianças, além de destacar a importância dos pais no desempenho dos seus filhos no xadrez. Conta também várias histórias relacionadas ao jogo e ao esporte xadrez, como, por exemplo, a dor de uma derrota ou a alegria de uma vitória. O meu nome é Vicente Pessoa, eu sou médico infectologista e esse é o Vincit Podcast. Com vocês, Igor Lutz. Goethe, que era um político alemão do século XVIII e também era escritor e cientista, jogava xadrez. E ele fala uma frase que eu achei muito curiosa. O xadrez é a ginástica da inteligência. Xadrez é associado à inteligência? Precisa ser inteligente para jogar xadrez bem ou qualquer pessoa pode jogar xadrez? Vicente, essa pergunta é muito boa. Tem que ter inteligência para jogar? Assim, não necessariamente. O xadrez, na verdade, uma das coisas que ele desenvolve é a inteligência na pessoa. Quanto mais você joga, mais você pratica, estuda, você acaba colocando em prática aquilo que o xadrez vai trazendo de benefício para você, que é pensamento lógico, matemático, né, aquele raciocínio que você precisa ser bem sequencial para poder, desenvolver essa parte da inteligência. Então não é que você tem que ser, não é um pré-requisito para você aprender xadrez. O xadrez, na verdade, ele desenvolve a inteligência das pessoas. Então tem gente assim que na verdade não é tida como inteligente na escola, por exemplo, que não tira notas boas, que não é nenhum gênio da física e que joga xadrez muito bem. Tem muita gente assim. Inclusive tem alguns alunos que têm dificuldade em tudo, mas são ótimos jogadores de xadrez. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer. O excelente jogador de xadrez, por exemplo, o campeão mundial de xadrez, ele necessariamente não é bom em tudo que ele faz, não, né? Bom, aí a gente vai para outro campo, né? O cara ser o campeão mundial de xadrez, ele tem que ser muito bom em várias coisas, porque provavelmente ele é um gênio. Ninguém chega a ser campeão mundial sendo um jogador mais ou menos. Você pode ser um bom jogador, você pode chegar muito longe no xadrez, mas não ser campeão mundial só com esforço, só com estudo, sem o talento natural, sem a genialidade. Aí é muito difícil. Mas muitos jogadores de xadrez muito fortes, muito competitivos, que disputam inclusive o título mundial, são muito esforçados. Estudam muito, são disciplinados, mas tem um ou outro que tem assim um talento natural, que parece que enxerga o tabuleiro melhor. Isso aí tem como a gente dividir em vários níveis. Por exemplo, se você for um jogador muito esforçado, se você estudar muito, assim, 8 horas por dia, tiver uma rotina de estudo muito disciplinada, você vai chegar a ser um fortíssimo jogador. Mas daquele ponto para frente, para se tornar um jogador de elite, se tornar um grande mestre, por exemplo, ou um postulante a um título mundial, aí tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter um talento natural, tem que ter uma genialidade, tem que ter algo a mais para que aquilo se torne uma realidade. Depois que isso se torna realidade, que você está entre os melhores do mundo, entre eles existe uma certa diferença. Tem gente que percebe as coisas com mais agilidade, com mais facilidade. Não, tem, por exemplo, às vezes ele estuda uma posição durante 1 hora, consegue entender tudo daquilo ali, e outros precisam ficar 3, 4, 5 horas estudando para ter a mesma compreensão. Então, o nível entre eles é diferente, mesmo entre os grandes jogadores. Certo. Então, na verdade, assim, a inteligência ela é importante, mas ela não é a única coisa. Não mesmo. Então, aquela ideia de que o jogador de xadrez é aquele menino ou aquela menina que usa um óculos, que tem aquele perfil de nerd, isso não existe. Não. Tem muitos, assim, que tem um perfil de nerd, que gostam de xadrez, porque é uma atividade, né, que acaba atraindo pessoas que são mais inteligentes, pessoas que têm um perfil, como você falou, de nerd. Claro que tem, no xadrez tem muito. Mas não é só isso. Não
é só isso. O xadrez tem muitas outras coisas que englobam, que fazem com que o aluno seja um bom jogador. Às vezes a inteligência acadêmica mesmo, aquela para a escola, nem é tão importante. Às vezes tem muito jogador que ele é esperto. Ele não é nem inteligente, ele é esperto. Ele consegue entender algumas coisas com mais facilidade e ele acaba aproveitando aquilo dentro do xadrez e também se destaca. E memória? Tem a ver assim com xadrez? Porque, por exemplo, para aprender um instrumento musical, os professores falam que há vários tipos de memória. A memória mecânica do movimento, de tocar o instrumento, a memória auditiva, a memória emocional, a memória musical, enfim, vários tipos de memória ali influenciando no aprendizado de um instrumento musical. E no xadrez, assim, um jogador que tem uma memória privilegiada, ele também se torna um jogador diferenciado ou não tem nada a ver? Não, tem sim. Tem sim. Se você tem mais esse instrumento, que é uma memória muito boa, é claro que isso vai ser um atalho. É claro que isso vai te ajudar a queimar algumas etapas que você não precisa passar. Se você tem a capacidade de memorizar alguma coisa que você estudou uma só vez e aquilo ali já entra na sua cabeça e não sai nunca mais, bom para você. Assim, você não precisa voltar naquilo, você não precisa rever 1, 2, 3, 10 vezes para aquilo entrar na sua cabeça. Mas, com a prática, eu digo assim para os jogadores regulares, né, com a prática do xadrez, a sua memória vai melhorando. Por exemplo, quem joga xadrez há algum tempo, que se dedica, consegue reproduzir alguma partida do começo ao fim. Joga uma partida e vai... eu lembro dos lances, e vai jogando todos. Aí ele jogou isso por causa daquele. Então, ele consegue lembrar da partida toda. E tem gente que acha isso assim, um absurdo. Fala, como é que a pessoa tem essa capacidade de lembrar? Às vezes ela nem é tão boa de memória. Mas com a prática constante do xadrez, ela acaba desenvolvendo essa parte. Uma vez eu vi um documentário na televisão do ex-campeão mundial Magnus Carlsen, que é tido como um dos maiores da história, né? Sim. Inclusive, a gente falou de música aqui, né? Eles chamam ele de Mozart do xadrez, né? Por causa do talento dele, da facilidade que ele tem de jogar. E nessa entrevista ele fala que ele tinha mais ou menos 1.500 partidas memorizadas na memória dele, né? Guardadas na lembrança dele, de cor mesmo, do começo ao fim, como você comentou. Ele usa isso nas partidas? Assim, um jogador como ele, ou um jogador que quer melhorar e que memoriza as partidas, ele pode aplicar isso numa partida? Porque, por outro lado, uma partida de xadrez tem milhões de possibilidades, né? Eu também já li que existem mais possibilidades de lances do que estrelas no universo, por exemplo, né? Que a análise é infinita. Qual que é a chance de uma partida que ele memorizou acontecer no tabuleiro que ele está jogando? O mesmo lance, a mesma posição, a mesma situação, né? É raro ou não? Ou existe assim, um determinado padrão parecido? Como é que ele aplica essa memória de tantas partidas no tabuleiro? Bom, com certeza as partidas que ele decorou são partidas clássicas, partidas que trazem grandes ensinamentos da sua época. Podem ser partidas antigas, podem ser partidas atuais. Partidas clássicas são partidas famosas, assim, partidas que, famosas. por determinado motivo, elas ficaram muito conhecidas, assim, pela genialidade, pela criatividade, é isso? Isso, exatamente. Em algum determinado momento histórico, aquela partida foi jogada e ela foi muito bonita, muito comentada, muito analisada e virou um clássico. Aquilo ali é um exemplo de como explorar determinado tema dentro do xadrez. E esse tema, como você falou, são os padrões. Os padrões no xadrez se repetem. Pode ser que a mesma partida não ocorra, isso é muito difícil acontecer. Mas o padrão que ele usou, que venceu a partida, por exemplo, ele pode ser usado em diversas outras posições, diversas outras partidas. Então não precisa ser exatamente a mesma posição. Pode ser a mesma conformação de peças, e ele olha e fala, aquele ataque acontece assim. Então pode ser numa partida completamente diferente, mas os padrões são recorrentes. Quanto mais padrões você consegue reconhecer dentro do xadrez, mais fácil fica para você aplicar aquilo dentro das suas partidas. A outra parte da sua pergunta foi o seguinte, existem mais possibilidades de jogadas no xadrez do que átomos no universo, não são nem estrelas. Átomos? Né? Átomos. Isso é sensacional. Isso, assim, eles calcularam até o lance 40, o número de possibilidades dentro do xadrez. Então, o xadrez é infinito mesmo. É um número que, se não me engano, é elevado a 120.
10 elevado a 120, é uma alguma coisa assim que a assim. gente não consegue nem conceber matematicamente. É como se fosse um zero, um número com 120 zeros na frente. Então é uma coisa muito absurda. Até o lance 40. Tem partida que vai até o lance 60, 80, 120. Então é muito grande. É infinito. Não tem como a gente fechar. Falar, não, eu sei tudo de xadrez. Isso é impossível. Agora, Igor, você é formado em educação física, certo? Sou formado em educação E você física. escolheu educação física foi por causa do xadrez ou não? Ou você formou em educação física porque você já gostava mesmo de esportes e aí você associou o xadrez a isso? Uma coisa levou a outra ou a outra coisa levou a uma? Qual foi o caminho? É um pouco dos dois. Eu já pratiquei esportes também. Só que quando eu comecei a dar aula, eu tinha 18 anos. Você começou a dar aula de xadrez com 18 anos? Com 18. Na verdade, com 17 aulas particulares, mas em escola mesmo foi com 18 anos. Então você começou a jogar xadrez bem antes disso, né? Bem antes. Eu aprendi com 11, aí com 14 eu comecei a disputar os primeiros campeonatos, e aí com 17 eu já estava dando aula particular. E esses primeiros campeonatos, como é que foram? Você tomava surra assim de todo mundo? Ah, não, foi um desastre. Foi um desastre. Durante muito tempo eu não gostava muito de xadrez. Foi minha mãe que insistiu com a história, né? Que ela, não sei se ela percebeu que eu podia evoluir ou ela achava que o xadrez ia ser muito bom para mim. Então ela me viu jogando alguns campeonatos dentro da escola mesmo, jogos internos de escola, e aí me colocou para jogar na federação. Mas eu não gostava, assim, eu era muito novo, assim, com 14 anos, e os jogadores que tinham lá eram todos muito mais velhos mesmo. Então, assim, eu não tinha com quem conversar as mesmas coisas, eu era meio que um estranho fora do ninho. E como eles jogavam xadrez há muito tempo, eu não conseguia ganhar. Eu não estudava, então não treinava. Aí eu fiquei meio desgostoso, mas minha mãe não deixou eu parar, me obrigava. Falou, não, vai jogar. A gente já teve até umas discussões sobre esse assunto, mas acabou que em algum momento eu tomei gosto pelo xadrez, finalmente, demorou um tempo, acho que uns 3 anos, assim, para eu começar a pensar, falando, não, eu gosto, quero melhorar, e aí que a coisa engrenou, de verdade. Foi quando eu comecei a dar aula particular e depois a dar aula em escola mesmo, com 18. Mas ser formado em educação física, você acha que é alguma vantagem, assim, para ser professor de xadrez? Sim, claro, porque o xadrez é considerado esporte. Na verdade, também é uma discussão muito... Como é que eu vou falar? Uma discussão acalorada. Tem gente que fala que não é, porque esporte tem que ter gasto calórico. Então, essa é uma boa parte da nossa conversa aqui interessante, né? Por que é considerado esporte? Porque esporte envolve, por exemplo, movimento, atividade física, assim mesmo, intensa, né? Às vezes com impacto. E xadrez não tem isso, são duas pessoas sentadas, uma na frente da outra, mexendo umas pecinhas para cá e para lá. Por que algumas pessoas falam que o xadrez é esporte? Porque tem alguns requisitos para que seja esporte. Por exemplo, tem que ter um campeão mundial unificado, tem que ser praticado por não sei quantas pessoas no mundo, tem que ter federação internacional, tem que ter competições de alto nível, tem que ter treinamento. Inclusive treinamento físico? Inclusive treinamento físico. Os profissionais mesmo, assim, a elite do xadrez no planeta... são pessoas que fazem preparações físicas específicas para o xadrez. Específica. Tem gente que a maioria dos grandes jogadores tem um cronograma de treinamento físico para que durante a partida ele não fique fadigado. Muito cansado. E que tipo de exercício é útil para um jogador de xadrez? Assim? Exercício físico mesmo, para preparação para uma partida? Cardio e musculação. Tem que ter. Muita corrida, assim, para você ter aquele preparo de ficar muito tempo sentado sem que aquilo te deixe fadigado, e músculo, para o sangue poder circular melhor. Né? Tem que ter. Postura, assim, exercício postural para manter sentado ali, até para mostrar para o adversário que você está bem. Tem isso no xadrez? Essa psicologia postural, assim... A postura de que estou vencido ou de que estou aguerrido, isso existe bastante no tabuleiro? Não? Cara, isso aí eu não sei te responder. Eu não sei se fala, mas eu acho que deve ter, assim, acho que o adversário que já está cansado, olha para o outro e o outro está assim, ligadão ali. Todo saltitante, pimpão. Lá depois de 6 horas de partida, cara, bom, ele deve se sentir pressionado, né? Falou, bom, eu tô cansado e o cara não tá.
intimidado, né? Esse cara não vai desistir nunca, né? Então existe um gasto calórico ali. Existe. Não só postural, mas a atividade mental também consome muita caloria, Que a né? atividade cerebral Pensar, concentrar, focar, isso consome muita caloria. Então, a pergunta é inevitável. Um acompanhamento nutricional também é importante, assim, antes das partidas, durante e depois das partidas? O acompanhamento nutricional, eu não sei te falar se existe, se alguém contrata um nutricionista mesmo, fala, não, eu vou jogar um torneio muito importante, preciso de um nutricionista. O que eu posso te falar é que, com certeza, a alimentação deles é diferenciada. Eles já comem, antes da partida, alimentos mais leves para não ficar pesado, para a digestão não consumir tanta energia do corpo. Então, isso aí tem, com certeza. Eu também já passei por isso, né? Já comi uma feijoada antes de jogar uma partida e dá sono, você não consegue concentrar direito. Isso aí, com certeza, eles tomam muito cuidado. E também, assim, a organização de grandes eventos já colocam as rodadas num horário que seja propício, que o jogador não precise, por exemplo, acordar muito cedo, jogar com sono. Normalmente as partidas que duram muito tempo assim, elas começam no meio da tarde, por exemplo, 3 horas da tarde, que já passou o horário do almoço, e não tem ninguém mais com sono, e vai até a noite. Então, assim, é um horário que já é preparado para que o jogador não sinta tanto os efeitos assim, da alimentação e do sono. Mas tem relatos assim de jogadores em partidas longas, extenuantes, muito disputadas, que perdem peso, né, durante a partida. Perdem. O Kasparov, que foi um dos maiores jogadores, que é um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele jogou um match, uma série de partidas contra um computador. Isso foi em 96, 97, que era o Deep Blue. Foi o primeiro grande computador de xadrez que chegou a desafiar um humano, que até então os computadores não eram jogadores tão fortes assim. E ele relatou que chegava a perder 1 quilo por partida. Nossa. A partida demorava mais ou menos umas 6 horas. Então, depois de um certo tempo, ele ficou debilitado no match. Ele ficou meio abatido. Agora, você comentou que em determinado momento da sua jornada dentro do xadrez, você começou a dar aula, né? E você foi melhorando, né? Porque você estudou muito, né? Você se esforçou para aprender. No começo você perdia bastante, depois você foi melhorando, começou a ganhar daquelas pessoas que ganhavam de você, foi se tornando um jogador melhor. E hoje você tem um título de mestre nacional em xadrez. Isso. Né? E o xadrez tem diferentes titulações, assim, significa que você tem um conhecimento maior sobre o jogo do que determinadas pessoas? Essas titulações funcionam assim? Sim. Quando você começa a jogar xadrez, seja num site, num aplicativo, no chess.com, no Lichess, por exemplo, você tem uma pontuação. Lichess é um aplicativo para jogar xadrez? Um aplicativo. O chess.com é um e o Lichess é outro. São os dois maiores. E são gratuitos? São gratuitos. Qualquer pessoa pode entrar e jogar? Qualquer pessoa pode entrar, fazer a sua inscrição lá grátis, criar uma conta e jogar xadrez, estudar, treinar. O Lichess é totalmente grátis, todos os recursos. O chess.com é grátis, mas se você quiser algumas coisas a mais do aplicativo, como aulas, por exemplo, ou análise das suas próprias partidas, aí tem os planos para você pagar. Então hoje tem isso tudo disponível assim online, de graça, aulas assim? Aulas online, tem muito material no YouTube para quem quiser pesquisar, quem quiser melhorar. Tem muito. Na verdade, isso aí revolucionou o xadrez. O xadrez online, ele permitiu com que muita gente tivesse acesso à informação, coisa que era muito difícil antes. Então, acho que, por exemplo, no momento que nós vivemos recentemente, que foi a pandemia, o xadrez online foi algo que salvou muitas pessoas, vamos dizer assim. Com certeza. Dos transtornos psiquiátricos que a pandemia trouxe, ansiedade, medo, as pessoas mergulhavam ali e se isolavam do mundo. Para você ter uma ideia, Vicente, eles relataram, que o chess.com e o Lichess, eles relataram que tiveram problemas logísticos mesmo, porque o número de jogadores que passou a acessar o site e jogar xadrez online, assim, aumentou 8, 10, 12 vezes durante a pandemia. Então, assim, os servidores não estavam nem preparados para tanta gente jogando ao mesmo tempo. Então, durante a pandemia, o xadrez experimentou um aumento significativo. Mas isso é interessante, porque eu estava aqui pensando, né, nós aqui no século XX, XXI,
você prender a atenção de uma criança num tabuleiro de xadrez, ali às vezes horas, jogando uma partida, deve ser muito difícil, porque a competição é contra um super videogame, um super celular, né? Como é que você, como professor de xadrez em escolas, vê esse aspecto? Como é que eu vou prender meu filho, meu sobrinho, as crianças de hoje em dia num jogo que teoricamente é um jogo mais lento, que talvez não traga o dinamismo e a ação e a explosividade de um jogo de videogame? Né? Como é que eu vou manter a criança atraída por esse jogo? Assim, qual que é a estratégia que um professor de xadrez deve usar? É, isso é um desafio. Isso é um desafio muito grande para qualquer professor de xadrez. Porque o xadrez é isso tudo que você falou. Ele é um jogo mais lento, apesar de que existem alguns tipos de xadrez que são um pouco mais rápidos, que a partida termina, por exemplo, em 5 minutos. Ah, são Acabou. os controles de tempo, né? Controles de tempo. Tem isso. partida que cada jogador tem 3 minutos só para fazer todos os lances, tem Isso. partida que tem 1 hora. Tem partida que, como a gente falou, demora 6 horas, mas tem partida num ritmo que a gente chama de bullet, que demora 2 minutos. E a partida já acabou. Entendi. É uma partida inteira. Então, tem muita criança que gosta disso, que já é ligada no videogame, mas é uma concorrência que eu diria que é até desleal. Porque os jogos são explosivos, os jogos têm aquela ação, um monte de coisa acontecendo. E o xadrez também é assim. O desafio do professor é conseguir mostrar para o aluno que o xadrez também tem muita coisa acontecendo, mas que só percebe quem joga, quem consegue entender o que está acontecendo ali dentro do tabuleiro, aí percebe que o xadrez não é um jogo monótono, não é um jogo chato. Porque para quem está de fora, está olhando 2 jogadores, vão ficar o tempo todo ali pensando, falavam, eu vou ficar 1 hora, senão não é possível isso. Mas dentro do jogo em si, tem muita coisa acontecendo. É muita peça ameaçando, você tem que defender o seu rei, você tem que atacar o rei do adversário. Então, assim, a pressão do tempo, que no xadrez a gente joga com o relógio, então a pressão do tempo acaba deixando o jogo um pouco mais emocionante. E tem gente que levanta de uma partida de xadrez que foi tensa, que foi complicada, que chegou no apuro de tempo, os dois ficaram com pouco tempo, que levanta com a mão tremendo, levanta com... Porque ficou nervoso, ansioso. O coração vai na boca, enfim. A descarga é grande de adrenalina, é grande. Mas assim, quem que percebe isso? O leigo que está de fora não vai ver isso nunca. Não vai nem conseguir entender a tensão de uma partida, muito menos a beleza de uma partida. E esse é o grande desafio, porque... Por exemplo, no futebol. Futebol é uma coisa muito simples. Apesar de eu gostar muito de futebol, é uma coisa muito simples de você entender. Qualquer leigo que vai num estádio ou assiste um jogo de futebol na televisão consegue entender que a bola entrou no gol 1-0. O outro time fez um gol 1-1. No xadrez, não. O xadrez ele requer um conhecimento prévio. Você precisa de muito estudo, de muita prática para acompanhar um torneio de alto nível e entender. Falou, cara, que partida boa, que partida interessante, partida emocionante. Você tem que ter um conhecimento prévio. E no futebol, não. Bom, mas você falou, então, a gente acabou não respondendo a pergunta, né? Você acabou desviando a sua carreira no xadrez, a sua história no xadrez, para a arbitragem, né? E aí você estava falando da beleza do jogo ali, que a criança precisa ser atraída, né? Mas por que precisa de arbitragem assim, no xadrez? O futebol também é fácil de entender. Alguém acerta o outro, tem um impacto no outro, é falta, precisa do juiz ali. E se não tiver o juiz, não vai ter um consenso. Um vai falar que foi falta, outro vai falar que não foi, que a bola saiu fora do campo, o outro vai falar que não. E no xadrez, assim, porque, de novo, né, são 2 pessoas sentadas mexendo as peças. E o que o árbitro faz no xadrez? Cara, tem falta no xadrez também. Existe, inclusive, alguns tipos de falta. Inclusive, umas bem parecidas com futebol. Tem um jogador que agride o outro. Isso existe no tabuleiro? Mas de agressão física mesmo? Agressão física. Mas chega nesse ponto? Chega. Os nervos ficam à flor da pele e às vezes o adversário apela, ele perde a razão. Enfim, eu já tive que separar jogadores que estavam brigando, eu já tive que punir jogador que estava chutando o outro debaixo da mesa. Eu já fui chutado. Também. Meu Deus, nunca imaginava que chegava nesse ponto, não. Chega. Tem catimba no xadrez. Como que é a catimba no xadrez? Por exemplo, você está jogando a partida e na vez do seu adversário,
você acha um fiozinho de cabelo no tabuleiro. Você fala, com licença, aí vai lá e tira o fio. E aí desconcentra o Aí raciocínio do desconcentra o adversário. Aí Tá- passa um minuto e fala, com licença, tira outra sujeirinha no tabuleiro. Fica fazendo isso repetidas vezes para tirar a concentração do adversário. Isso é frequente, assim? Acontece muito. Acontece muito. É claro que assim, a grande maioria dos jogos, das partidas, dos campeonatos, ocorrem sem problema. Mas tem muito jogador que precisa ter um árbitro presente ali para resolver as questões polêmicas que podem aparecer. E sempre tem. Existe aquela regra mesmo de que tocou na peça, tem que mexer? Pegou na peça, tem que jogar. Com Aquela peça tem que ser movida. Ela tem que ser movida, com exceção de alguns casos, como não é possível mexer a peça, por exemplo, aí o jogador está liberado. Mas isso é um dos assuntos que gera a necessidade de um árbitro. Porque tem gente que pega na peça, solta e fala que não pegou. Não peguei. Ou então fala assim, não, com licença. Porque quando você vai ajustar uma peça que está fora do tabuleiro, você pode falar licença, ou então uma expressão em francês que é j'adobe, que significa eu ajusto. Você vai ajustar a peça no lugar. Então aí tem isso, gente isso que pode. Pode, isso pode. Mas aí tem jogador malandro que pega na peça para jogar, a hora que vê que vai fazer uma bobagem, fala j'adobe. E ajusta a peça. Malandragem. Usa malandragem. Aí um jogador reclama, fala, você pegou na peça. O cara fala, não peguei. Eu fui ajustar. Aí chama o árbitro para resolver. E muitas vezes não tem nem solução, porque é a palavra de um contra o outro, o árbitro tenta arrumar testemunho ali, não tem, aí o jogo tem que seguir o rumo mais natural, o caminho mais natural. Então o árbitro acaba tendo que usar bom senso às vezes. É o pré-requisito número 1 do árbitro, ter bom senso. Bom senso. E tem outras coisas também, por exemplo, o árbitro ele vai ter que decidir quem joga contra quem. Isso é feito através de um programa de computador que a gente chama de emparceramento. Então o árbitro tem que fazer o emparceramento, tem que colocar o horário das rodadas, tem que organizar o salão, tem que zelar para que todos tenham boas condições de jogo, que o ambiente não vai ser atrapalhado por som, por barulho, né, que os jogadores não vão ter distúrbios durante a partida. Enfim, o árbitro tem que cuidar para que o ambiente seja excepcional para os jogadores se concentrarem. Agora, você é árbitro internacional, né? Sim. Você tem uma licença, assim, da Confederação ou da Federação Internacional, alguma coisa assim, para arbitrar em qualquer lugar do planeta. Sim, é um título. É um título. título De AI, que é árbitro internacional, ele é conquistado durante o tempo. Você faz um curso e vira árbitro auxiliar. E aí tem algumas categorias, né? Árbitro auxiliar, árbitro regional, árbitro nacional. E isso, entre eles, tem, sim, toda uma logística, Ixi, como é que eu vou falar isso, hein, cara? Isso vai ter que cortar, hein? Uma graduação? São requisitos que você tem que cumprir para passar de árbitro auxiliar para árbitro regional. Entendi. Aí depois que você vira árbitro regional, consegue o título de árbitro regional, você vai ter que arbitrar outros torneios, fazer prova, fazer curso para virar árbitro nacional. É outro título do xadrez. Depois do árbitro nacional vem o primeiro título que é de fora, que é reconhecido internacionalmente, que é o de árbitro FIDE. FIDE é a Federação Internacional de Xadrez. Uhum. Aí é um título também, AF. E depois que você vira AF, você consegue se tornar árbitro FIDE, aí você tem que arbitrar outros torneios mais difíceis, com uma certa... Tem um tipo certo de torneio, que tem que ter um certo tamanho, que tem que ser importante, que tem que ter jogadores de fora, que estejam valendo títulos para jogadores, e aí você consegue o título de árbitro internacional. Entendi. E você já arbitrou, assim, em evento grande, assim? Já. Com jogadores famosos, assim? Já arbitrei um campeonato mundial de categorias, que foi aqui no Brasil, e já arbitrei, que foi o torneio mais fantástico que eu já participei, que foram as Olimpíadas de Xadrez. Olimpíadas mesmo? Igual as Olimpíadas, Jogos Olímpicos, assim? Isso, mas o xadrez tem uma Olimpíada específica. Ah, não é junto com os Jogos Olímpicos, né? Não. Mas tem o mesmo valor. Os jogadores levam tão a sério como as Olimpíadas mesmo. Sim, assim. tem um ciclo para escolher quais são os representantes do país, porque é uma equipe, são 4 jogadores. Ah, é por equipes. 4 jogadores, é por equipes. E tem um reserva. Por equipes, os equipes são os países, né? Por países, isso, né? por países. Entendi. Então joga um país contra o outro, cada vez. Então, os países fazem um pré-olímpico, como se fosse nas Olimpíadas mesmo, mas é específico para o xadrez. E numa dessas, em 2012, que foi em Istambul, na Turquia, eu fui convidado para arbitrar.
Então, assim, cara, muito legal. Foi Então você teve a sensacional. chance de arbitrar partidas de jogadores assim muito fortes, famosos, conhecidos. Sim, eu fiquei no setor feminino, que eles dividem, né? O que a gente chama de absoluto, porque as mulheres também podem jogar nessa categoria, que é aberta para todos, mas tem uma categoria que é exclusivamente feminina. Eu arbitrei nessa categoria e eu fiquei, assim, sempre nas primeiras mesas. Então, as melhores jogadores do mundo estavam lá jogando e eu tive o privilégio de arbitrar alguns desses matches. Mas foi bom você tocar nesse assunto porque eu li alguns relatos de que o xadrez também é um esporte machista. Isso é verdade mesmo? Se as mulheres são prejudicadas de alguma forma, são inibidas de alguma forma, assim? Você tem, como árbitro, você já viu acontecer alguma coisa assim, não? Ah, já, porque o xadrez, ele até pouco tempo atrás, ele era essencialmente masculino. Eram pouquíssimas mulheres que participavam. É, só que isso foi mudando. Assim, tiveram muitas meninas que começaram a jogar xadrez e começaram a jogar bem xadrez. Uma que marcou muito foi a Judith Polgar, que foi a melhor jogadora de xadrez de todos os tempos, chegou a ficar entre os 8 melhores do mundo, né? Não as 8 melhores, os 8 melhores do mundo. Ela era, acho que, se não me engano, a número 7 do ranking mundial. Né? Então, quer dizer, provando que o xadrez é um jogo de inteligência e que as mulheres conseguem jogar tão bem quanto os homens, mas que antes não tinha muita mulher jogando. E uma reclamação que eu já escutei de jogadores que jogavam assim, no meu tempo, quando a gente era adolescente, mais jovem, é que não tinha banheiro feminino, por exemplo. O banheiro era o banheiro lá dos homens e as mulheres que quisessem tinham que ir lá e não tinha essa separação. Não, isso é um absurdo. E as condições foram mudando. Assim, hoje, depois de muito incentivo para o xadrez feminino cresceu. Né? E assim, foi uma luta delas mesmo, né? Reclamando melhores condições, assim, premiação em dinheiro do absoluto é sempre melhor que o do feminino, mas agora já melhorou bastante. Né? Então, assim, sempre foi um ambiente meio inóspito para as meninas, que agora melhorou demais. Então, ambiente inóspito é uma expressão interessante. Vai ao encontro do que eu queria te perguntar também a respeito disso. Existe uma dificuldade dos homens em aceitar uma derrota para uma mulher? Isso assim, tem reclamação, fala que foi trapaça. E também, como em tudo na vida assim que a gente vê na nossa sociedade, existe assédio sexual no universo do xadrez, nos torneios, nos campeonatos? Infelizmente, como a nossa sociedade é machista há muito tempo, e isso vai demorar um pouco a mudar, tem homem que não aceita perder para mulher de jeito nenhum. E perde e abandona o torneio, vai embora, acha ruim, ofende, enfim, eu já vi de tudo. Né? E tem muita menina que reclama, tem um movimento do xadrez das meninas, chama Damas no Xadrez, que reivindicou algumas coisas muito interessantes, e elas fizeram um movimento, num dos torneios que eu participei, que tinha lá, assim, para as meninas, um espaço para as meninas colocarem, escreverem assim, na parede, os absurdos que já foram escutados por elas. Eu parei para ler aquele painel ali, dá até vergonha, né? Muito, muito ruim isso. E tem gente que não gosta, mesmo. Se pudesse, jogava era separado. Eu acho que mulher não tem que participar, que é uma bobagem, né? E é uma pena que isso aconteça. E assédio também acontece mais. Nesse painel, por exemplo, as meninas recebiam aquelas cantadas mais chulas. Assim, mas dentro de um torneio, assim, no tabuleiro? Dentro de um torneio. Então, tem gente que prefere não ser emparcerado. Eu tenho um amigo meu que falou uma coisa que, engraçado, não é que ele é machista, mas que ele fala que prefere não jogar com criança e nem com mulher. Porque ele acha que a torcida já está com ela. Já é uma pressão natural. Né? Assim, não é que ele tem problema com criança ou problema de jogar com uma mulher, mas é porque ele já se sente pressionado. Ele falou, ixi, o pessoal vai passar, vai querer ver, né? E ele quer jogar uma partida mais tranquila. Eu até consegui entender, assim, para mim não faz diferença, mas para ele faz, ele não gosta. Pegou um menino muito pequeno, pegou uma menininha, pegou uma mulher, ele já fica, cara, vou ter que me esforçar mais. Mas isso acontece no profissional também? Você citou essa enxadrista que foi uma das melhores do mundo, né?
Judith Polgar. Isso. Isso acontecia até com ela, assim, que era Até com ela. fortíssima jogadora? Até com ela. Teve alguns casos, por exemplo, o Kasparov falou que jamais perderia para uma mulher. Né? Assim, ok, o cara é um gênio, é um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, mas ele falou uma bobagem. Né? E ele perdeu para ela. Inclusive, teve que engolir seco as palavras que ele proferiu sem pensar. Mas e ela era muito forte. Muito forte. Provou para ele que não tem nada a ver, né? Esse negócio de não perder para a mulher. Ela jogou bem, ganhou bem e ponto final. Ele teve que engolir essa. Agora, você trabalha em escolas, né? Com alunos, Sim. né? E você me contou que você organiza um circuito de xadrez escolar aqui na nossa cidade, que é Goiânia. Né? E pelo que eu pesquisei, talvez seja um dos maiores circuitos escolares do país. Cada etapa desse circuito, que são etapas, né, que vocês organizam, São né? etapas. Participam alunos de várias escolas diferentes. Né? Os professores de xadrez dessas escolas levam os alunos para participar desse circuito. E geralmente cada etapa tem recrutado quantos enxadristas, assim? Por etapa, esse ano a média é de 500 alunos. Nossa, então é muita gente jogando xadrez. Muito aluno. São alunos do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. Então, qualquer um que seja matriculado em alguma escola pode participar. E o xadrez, depois da pandemia, ele já deu já sofreu um boom, ele explodiu o interesse pelo xadrez, claro, mas isso é um trabalho de muitos anos. O circuito que você comentou, eu comecei junto com um amigo meu, professor, hoje é meu sócio. A gente começou em 2003 esse circuito de xadrez escolar. Então, são mais de 20 anos fazendo assim, 6, 7 etapas por ano, classificando jogadores para jogar uma etapa final. Então, é um trabalho de longo prazo, assim, é muito professor de xadrez envolvido, levando os alunos. E, assim, é um trabalho braçal, assim, pesado, difícil, convencer os alunos, tem que ter um encantamento, falar para eles, vai jogar o torneio que é legal. E é legal mesmo, mas o torneio também pode ser puxado, a derrota pode ser dolorida para os alunos. Então, assim, a gente tem que mostrar para eles que isso é o de menos. O legal é ir, participar, mas é um dos circuitos mais longevos do Brasil. Eu não tenho ciência de um circuito que seja tão regular, que acontece há tanto tempo e que tenha tantos alunos toda a etapa. Agora, quando a criança participa de um circuito desse, ela vai ganhar e vai perder partidas, né? E você falou aí de dor na derrota, né? Eu fico imaginando por que perder uma partida de xadrez pode ser tão dolorido assim, né? Qual que é o problema de perder uma partida de xadrez? E aqui, de improviso, eu tentando pensar no qual seria o motivo, você acha que tem a ver com a ideia de que o xadrez é associado à inteligência, à intelectualidade, e o fato de alguém ganhar de você significa que essa pessoa te superou em inteligência e isso fere o seu ego de alguma forma? Tem a ver com isso, não? Tem. Eu acho que esse é um dos principais motivos. Porque não é para ser assim. Afinal de contas, as inteligências são múltiplas. Não é porque um jogador ganhou de você que significa que ele seja mais inteligente, uma pessoa mais inteligente que você. Pode ser que ele tenha estudado mais, pode ser que você tenha jogado uma abertura que ele estudou e você não estudou direito. Né? Você pode ter estudado outras, mas aquela ele é melhor. Pode ser uma situação você se distraiu e perdeu. Não significa que a pessoa é mais inteligente que você, mas normalmente a gente pensa isso mesmo. Como o xadrez é um jogo intelectual, é um jogo da mente, começa todo mundo nas mesmas condições, você tem o mesmo número de peças que seu adversário, o recurso é o mesmo. Então, quando você perde, significa que o seu adversário usou os recursos, que são iguais para os dois, de uma forma mais precisa que você. Então, ele ganhou. E isso é muito difícil desassociar isso à ideia de que ele foi mais inteligente. E isso, como você falou, e com muita propriedade, isso fere o ego. Você fala, cara, ele foi mais inteligente que eu. Não significa que ele foi, mas é muito difícil não ter essa ideia. Muito difícil. E isso aí acaba assim,
te deixando chateado. Eu imagino que isso aconteça com as pessoas, acontece comigo também. Dependendo da partida, eu fico muito chateado. Tem partida que eu lembro que eu perdi há 25 anos atrás, a hora que eu lembro hoje, eu falo, cara, como que eu pude perder aquela partida? Então, assim, é uma coisa que mexe mesmo. E outra, você coloca muito esforço, muita energia naquela partida, é uma coisa que você está querendo muito vencer ali, é aquela. Você se doa naquela partida. E aí, quando não dá certo, às vezes você estava. E eu imagino que essas sejam as piores. Você estava muito melhor na partida, estava vencendo, estava com uma vantagem grande, comete um deslize e aí aquilo ali vai indo ladeira abaixo, você acaba perdendo, sendo que você estava muito melhor na posição. Ah, isso é terrível. Agora, nesse circuito escolar, então, que você está lidando com crianças, você acha que esse tipo de frustração por ter perdido, por ter sido superado, contribui para a formação do caráter das crianças? Porque Contribui. a psicologia fala que a frustração, os nãos que a vida te dá são importantes na formação do seu caráter, né? Uhum. E o xadrez, às vezes, pode te dar esse tipo de nãos, que existe alguém melhor preparado que você, alguém que estudou mais que você. Então, isso é um caminho para a formação do caráter das crianças, para desenvolvimento da humildade das crianças. Isso tem a ver, não? Tem. O xadrez é fantástico nessa parte. É claro que existem os benefícios acadêmicos, assim, o aluno vai se concentrar melhor, vai ter um raciocínio lógico mais apurado, mas essa parte emocional do xadrez ela é extremamente importante. Por quê? Porque nem tudo na sua vida vai dar certo. Você não vai vencer sempre. Né? Você vai receber um não lá na frente, você quer uma vaga de emprego que você não vai conseguir, você vai tentar passar no seu primeiro vestibular, não vai dar certo, porque a nota do Enem de um colega foi maior que a sua. Então, você vai ter frustrações durante toda a sua vida. E o xadrez retrata isso muito bem. Porque você está ali para ganhar, mas às vezes você pegou um adversário mais preparado que você, e ele ganhou, e é isso. E a vida é assim, né? A vida é assim. Então, não tem como você ficar assim, não, minha vida acabou porque eu perdi essa partida, eu não ganhei o campeonato que eu queria ganhar. Bom, isso acontece o tempo todo. Para a criança que está começando no xadrez, isso é ótimo. É claro que tem que ter o apoio da família, a família tem que entender isso, que alguns não entendem, e tem que ter um bom professor por trás para mostrar para as crianças que aquilo é natural. Que você perder no xadrez é parte do processo. Porque sempre vai ter alguém melhor que você. Por exemplo, a gente comentou um tempo atrás, nessa nossa entrevista aqui, que eu sou um mestre nacional. É um título. Eu tive que brigar muito para conseguir chegar nesse patamar. Só que tem gente muito melhor que eu. Tem todos os títulos que estão acima de mim, inclusive até grande mestre. Eu, depois de quase 30 anos que eu sei jogar xadrez, eu ainda pego aula particular. Eu contrato com 2 professores para me dar aula, para eu poder aprender sempre, para eu poder evoluir, tanto como jogador como professor também. Então, é a percepção que a gente tem que ter que, mesmo que você seja um ótimo jogador, vai ter alguém melhor que você. E isso é difícil de aceitar, mas se a criança, desde cedo, tem o contato com essa derrota, com essa ideia de que bom, eu fiz o meu melhor e ainda não deu certo, eu tenho que melhorar ainda mais, que isso sirva de combustível para que você se supere sempre. Se essa for a principal ideia do menino, da família, do professor, em detrimento daquela ideia, você perdeu, você é ruim, você não tem futuro, ou então os pais que tomam as dores da criança, falam, meu filho perdeu, eu não quero que ele perca, e aí não leva ele no torneio mais. Então, assim, a outra ideia é muito melhor. Então, na verdade, acho que eu li em algum lugar que o xadrez é a vida em miniatura, né? Ele Isso. simula a vida. O tabuleiro é a vida em miniatura. Você tem que tomar decisões, né? Porque há um revezamento de vez de jogar, né? É a sua vez, é a minha. Eu tenho que tomar uma decisão, não posso passar a vez. Eu tenho que decidir, fazer escolhas. E a vida é isso. É fazer escolhas, né? São escolhas. E às vezes você acerta a escolha, e às vezes você erra a escolha. Então, o xadrez literalmente pode ser dito como a miniatura da vida. Né? Exatamente. Simula a miniatura da vida. Agora, você comentou uma coisa interessante aí dos pais, né? Então, como você está nesse circuito aí há 20 anos e tantas crianças jogando, imagina que os pais vão acompanhar. O pai pode atrapalhar a criança, você vê isso, assim, pressionar para o menino ganhar, recriminar a criança porque ela perdeu.
Ou também tem aqueles pais que são ótimos, que dão o apoio da maneira certa, que incentivam? Como é que você vive isso no dia a dia em relação aos pais, assim, o prejuízo e o apoio do pai? E da mãe, claro. Quando a gente fala os pais, é o pai e a mãe. Né? Tem muito pai que acompanha, tem muita mãe que acompanha, tem um casal que acompanha. Isso é muito legal. E tem os dois. Tem aquele pai que ajuda, que incentiva, que concorda com a ideia de que aquela competição é uma competição muito mais educativa do que propriamente a competição pela competição. E tem o pai que não aceita. Assim como tem a criança que não aceita, o pai também não. Então, já aconteceu algumas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que acontece direto no circuito. O menino tem um pai que pressiona, uma mãe que pressiona, e ele perde a partida, e como no salão de jogos, só entram os jogadores e os árbitros, os pais ficam do lado de fora, então o menino sai, depois de ter perdido a partida, e fala para o pai, eu ganhei. Para não receber a bronca. Ele mente pro pai que ganhou Mente e na pro pai verdade que ele ganhou. perdeu. Ele perdeu, chega o pai e fala, eu ganhei. Aí tá lá na quarta rodada, por Com medo do exemplo, pai dar uma bronca nele. com medo do pai. Eu já vi isso várias vezes, não é um caso isolado, são vários. Aí chega lá fora, fala, ganhei. Aí chega na quarta rodada, o menino tá com 0 ponto. Ele perdeu todas, mas ele falou, pai ganhou todas. Aí o pai olha lá e fala, mas meu filho tá com 0 ponto, como que pode isso? Aí ele vai reclamar com a gente da organização. Fala, vocês estão errando o resultado do meu filho ganhou todos até agora, ele não tá com nenhum ponto. E aí, como é que lida com isso? Como é que você Ah, explica isso pro pai? aí tem que chamar todos os adversários da criança e colocar os dois cara a cara e falar, quem de vocês dois ganhou? Porque aqui está falando que o seu adversário ganhou. Aí o menino fala, não, eu ganhei mesmo. Aí o outro que mentiu fala, não, eu acho que essa partida eu perdi. Aí a gente vai atrás do outro. Meu Aí, Deus! aí todos falam, não, eu ganhei. O menino, não, eu acho que eu perdi todos mesmo. Aí sai o menino, cabisbaixo, sai o pai indignado, né, ele não sabe se briga com a gente, se briga com o filho, enfim. Envergonhado, não? Tem uns que sim, outros... vou embora então, e leva o filho embora. Mas isso é um tipo de trapaça, né? Assim, acaba sendo um certo tipo de trapaça, a criança que talvez queira levar vantagem. E aí me veio aqui também a ideia do xadrez online, né? Você falou que tem tantos aplicativos para jogar online, e eu imagino que também deve haver uma trapaça nesse meio, né? Nesse universo cibernético do xadrez, porque você não está vendo o adversário. Ele pode estar jogando com você e com o computador ligado, dizendo quais são os melhores lances. E aí ele se torna um jogador assim, imbatível ali no xadrez online. Isso é uma realidade no xadrez mundial? Isso é um problema para o xadrez hoje em dia? Ou não? Eu acho que esse é um grande problema, o grande desafio do xadrez hoje é lidar com essa trapaça online. Porque virou uma coisa muito comum. O acesso a um bom programa, ele é muito fácil. Qualquer site, qualquer aplicativo tem lá o programa instalado e um celular simples consegue jogar melhor que o campeão mundial. E é por isso que é o que a gente chama de doping no xadrez. O doping, a trapaça, no xadrez ela é muito grave. Ela tem que ser combatida, tem que ter... algumas providências devem ser tomadas em qualquer torneio para evitar esse tipo de trapaça. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a gente está ali, que quer participar de uma corrida de 100 metros rasos, por exemplo. Você não é atleta, eu também não sou. E se a gente for disputar com alguém que é profissional, um corredor de 100 metros rasos mesmo, a gente pode tomar a droga que for, a gente pode se dopar com qualquer substância, que mesmo assim a gente não vai conseguir superar esse cara que é um atleta. O doping no atletismo, por exemplo, são 2 bons atletas e um que assim, ele já é bom, já corre bastante, e ele quer melhorar um pouco, aí ele se dopa para dar uma aumentadinha ali naquele milésimos de segundo. Milésimos, que vai fazer uma diferença. Mas ele já tem que ser um atleta de alto nível. No xadrez, não. Qualquer um mesmo, pode pegar, não precisa nem entender muito de xadrez, pode pegar, colocar um celular do lado de um computador e jogar os mesmos lances que o computador está fazendo. Isso acontece muito. São milhares de contas banidas desses sites de xadrez todo mês. Todo mês eles têm que banir muitas contas porque tem gente que usa muito, inclusive em torneios grandes, torneios que estejam valendo dinheiro, por exemplo, sempre se tem notícia de quem usa isso. Então é um problema sério no xadrez, ele tem que ser combatido. Algumas providências são tomadas, mas nem todas são muito eficazes.
Mas, por exemplo, xadrez, campeonato de xadrez que tem uma transmissão ao vivo, assim, em tempo real, já é, na prática, impossível de fazer. Porque qualquer um pode entrar com o celular e olhar os lances e ver quais são os melhores e dar um jeito de passar para o jogador que está lá jogando. Então, eles fazem uma... Mas passa como? Por áudio? Como é que é? Bom, aí tem vários jeitos de fazer isso, né? Assim, alguns já foram descobertos. Por exemplo, tem gente que... eu vi um caso uma vez de um que tinha um ajudante. Ele ficava olhando os lances lá e em determinado lugar que ele ficava no salão era para o jogador mexer determinada peça. Então, falou, eu vou ficar parado ali na frente daquela pilastra. Quando eu ficar parado lá, para você mexer o cavalo. Para um bom jogador, para um grande mestre, saber que ele tem que mexer o cavalo, só de saber a peça que ele tem que mexer em determinada posição, já é um auxílio muito grande. Ele já consegue achar coisas sensacionais só de sabendo que ali tem um lance bom para fazer com aquela peça. Então, na verdade, a pessoa não precisa nem passar qual é o lance exato. É Não só precisa. passar para aquele jogador que naquela posição tem um lance muito bom. Que aí ele se concentra mais, que ele vai prestar mais. E ele vai acabar achando porque ele é um bom jogador. Ele é um fato. bom jogador. Então ele vai achar. Ele vai achar. Agora, tem outros jogadores que são mais fracos, que não são do nível de um grande mestre, mas que conseguem trapacear. Ele vai no banheiro, esconde um celular no bolso, aí abre o celular lá rapidinho, coloca a partida, vê qual que é o melhor lance, volta e joga. Então, assim, E esses programas hoje em celular são mais fortes que o mais forte dos humanos, né? Isso. Não tem, assim, como vencer um programa desse, né? Não, o ser é impossível. humano, né? É impossível ganhar. Você falou, no começo da nossa conversa, você falou do Kasparov, que jogou com um computador, que chamava Deep Blue, e o jogo foi equilibrado, né, na época. Mas hoje os computadores estão num outro nível, né? Não tem como. Não tem como ganhar. O computador ele foi melhorando. Os programas de xadrez, eles foram melhorando, assim, acompanhando a tecnologia, de forma exponencial. Então, eles ficaram cada vez mais fortes, com cálculo mais preciso e com capacidade maior de calcular mais movimentos em pouquíssimo tempo. Então, o computador ganha por causa disso, por causa do cálculo bruto. Ele calcula tudo. Para você ter uma ideia, assim, para quem não entende, quando um computador vai calcular um lance, ele calcula tudo. Tudo mesmo. Aquelas possibilidades que você falou que são maiores que o número de átomos do universo, ele sai calculando... Sai calculando, assim, até... claro que não consegue calcular tudo, porque senão vai ficar anos. Mas ele vai até jogar contra o patrimônio, ele joga. Até entregar uma peça que não tem nada a ver. Ele calcula, porque vai que tem alguma coisa ali. Mas o cálculo é bruto. E coisa que a gente não consegue fazer. A gente tem que... O ser humano ele tem um olhar diferente para o xadrez. Ele não calcula tudo. Ele calcula as possibilidades que são humanamente mais viáveis. Ele olha e fala, aquilo parece ser bom, isso aqui parece ter sentido. E ele vai usando aquilo ali. Não tem como ele calcular tudo. E imagino que a velocidade também do computador é mais rápida, né? O Muito ser humano calcula, sei lá, mais rápido. 3 lances por minuto, 4 lances por minuto, não sei como é que é, mas o computador são milhares por minuto. Milhões de lances. Assim. Possibilidades infinitas, né? Então, não tem como comparar. Agora, o cinema, que é considerado a sétima arte, ele já retratou o xadrez, assim, Já. em alguns aspectos? Por exemplo, o aspecto da relação pai-filho no xadrez, ou o aspecto da dor, da derrota, dessa coisa que nós comentamos do ego ferido, da dificuldade de ser um jogador de xadrez. A sétima arte já retratou isso? Já, tem alguns ótimos filmes de xadrez. Tem um que fala especificamente dessa relação entre pai e filho, que é uma história real, uma história baseada em acontecimentos mesmo, que é o filme que chama Lances Inocentes. É a história de um jogador dos Estados Unidos, na década de 80, que ele começou a jogar, e, assim, garoto, e o pai percebeu que ele tinha talento e começou a acompanhar o filho em várias competições assim, pelo país, e eles acabaram tendo alguns problemas por causa disso. Tem um livro e depois o filme foi lançado. O filme é muito bom. É antigo, mas é um filme muito bom. Retrata isso, essa dificuldade do pai lidar com a derrota do filho, a expectativa que o filho enxerga, né, que o pai tem dele, e o medo de decepcionar o pai. Esse filme é excelente. Lances Inocentes. Lances Inocentes. Isso.
Entendi. Então, essa é uma boa dica para quem está assistindo, né? Que tem filho jogando xadrez, né? Para não atrapalhar a vida do seu filho, é isso, né? É E isso apoiar de mesmo. maneira mais correta, mais adequada, né? Lances inocentes. O Brasil é um país com uma tradição forte no xadrez. Nós temos bons jogadores que já disputaram o título mundial. Hoje em dia, a formação de novos jogadores é profícua, é intensa, ou é uma coisa meio parada? Assim, nós não temos uma cultura de xadrez. Não, aqui no Brasil é mais difícil. Tem outros países com a população muito menor que a do Brasil que tem um número bem maior de grandes mestres, que é o título máximo do xadrez, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, na história do xadrez brasileiro são 15 grandes mestres. O Brasil tem, ao longo de todos os anos, ele Todos tem os anos. 15 grandes mestres, Só. que é o título maior no xadrez. Isso. Tem o mestre nacional, o candidato a mestre, que é o candidato a mestre FIDE, tem o terceiro título, que é o mestre FIDE, da Federação Internacional de Xadrez, tem um mestre internacional e tem um grande mestre. Ou seja, cada um deles tem uma série de pré-requisitos para você alcançar e se tornar, e conquistar esse título. Certo. O grande mestre é o mais difícil de todos. Então, falta apoio no Brasil. A gente teve um grande jogador que chegou a ficar em terceiro lugar no mundo. Ele era o terceiro melhor jogador de xadrez do mundo, que é o Henrique Mecking, mais conhecido como Mequinho. Mequinho famoso, né? Famoso Mequinho. Ele esteve em Goiânia em setembro do ano passado para jogar uma simultânea aqui. Mas depois dele não teve nenhum jogador que chegou tão longe. O Mequinho realmente ele era um gênio e dentro de um país que não tinha, menos que hoje, inclusive. Então, não teve nenhum jogador depois do Mequinho que chegou tão longe quanto ele. De ser o terceiro melhor do mundo, ele disputou o torneio de candidatos, que é o pré-campeonato mundial. São os 8 melhores jogadores ali do mundo que vão ver quem vai ser o desafiante do atual campeão mundial e quem vai ser o novo. Então, quem ganha esse torneio aí de 8 é o desafiante do campeão mundial. Quer dizer, tem uma chance de obter o título. Então, o Mequinho chegou a disputar esse torneio de candidatos 2 vezes na década de 70. Mas depois ele ficou doente, ele se afastou muitos anos do tabuleiro, então aí ali acabou. E depois dele, assim, a gente já teve campeões mundiais de categoria. Campeão mundial assim, sub-12, sub-18, mas nenhum que chegou a ser protagonista no profissional, assim, no adulto. Exatamente. Né? Como esse Mequinho foi, né? Não mas ele, como você falou, então, ele foi por força própria, por talento próprio, não tinha apoio, patrocínio, uma estrutura assim, para treinamento, formação de novos jogadores. Ele foi, como diz no ditado popular, no peito e na raça e no talento. Ele foi ali no trabalho braçal mesmo. Porque ele era genial, ele é genial, ele está vivo até hoje. E assim, foi por conta do esforço dele mesmo. Não tinha uma estrutura, não tinha um ambiente propício para que ele se desenvolvesse como ele desenvolveu no xadrez. É porque ele era muito fora da curva. Bom, então se o Brasil assim, não tem essa tradição de xadrez, que você falou, dificuldade de formação de novos jogadores, falta de apoio. Antes dessa nossa conversa, eu fui ler um pouco sobre xadrez e eu percebi que tem um país muito parecido com o nosso em termos de economia, né? Que é a Índia, que tem 84 grandes mestres. Você falou que o Brasil tem 15 até hoje, ao longo da história. A Índia acabou de formar o seu 84º grande mestre. Por que um país como a Índia, que tem condições econômicas assim parecidas com o nosso, forma muito mais enxadristas do que o nosso país? Qual a diferença? Teve um divisor de águas no xadrez indiano, que foi um jogador chamado Vishwanathan Anand. Em 2000, ele foi campeão mundial. Adultos, profissional. Isso, profissional. Ele era o melhor jogador do mundo. Um dos melhores do mundo, e nesse ano de 2000 ele conquistou o campeonato mundial. Era um campeonato mundial dividido, porque tinham 2 entidades que estavam promovendo assim, o que a gente chama de campeão mundial de xadrez. Então o outro era o Kasparov, ele se separou da FIDE, que era a oficial, a Federação Internacional de Xadrez, que era a oficial mesmo, que tinha um campeão mundial, e tinha um Kasparov que formou uma associação de jogadores e falou, não, esses jogadores aqui são os melhores, daqui vai sair o que a gente chama de campeão mundial clássico. Então o campeonato mundial ficou dividido em 2. Então, na verdade, tinham 2 campeões mundiais.
E o Anand foi campeão mundial, mas isso não fez a menor diferença no país dele. Ele era o campeão mundial oficial. E isso fez com que o xadrez na Índia explodisse. Quer dizer, Por ele quê? ele ficou famoso na Índia. Ele ficou famoso na Índia e, além dele mesmo ser uma pessoa muito ativa no desenvolvimento do xadrez dentro do país dele, o governo indiano também ajudou. Ele incentivou, colocou xadrez na escola. O Anand visitou várias cidades como campeão mundial. Então, ele é um ídolo no país até hoje. E isso fez com que o xadrez se desenvolvesse muito. Em 2007, ele unificou os títulos. A FIDE e essa outra entidade de xadrez, que até acabou, eles resolveram fazer um match para unificar o título. Então, tinham dois, de repente o Anand era o campeão mundial, assim, inquestionável. Isso foi em 2007. E ele continuou como campeão mundial até 2013. Então, isso deu fez com que o xadrez ainda desse um salto. Tanto é que hoje, alguns dos melhores jogadores de xadrez são indianos. Eles são jogadores jovens, têm assim, 17, 18, 20 anos, que é justamente assim, logo depois que o Anand foi campeão mundial, que o xadrez, né, explodiu na Índia, que todo mundo falou, bom, o xadrez é interessante. E olhavam o Anand, ele é uma pessoa muito simpática, muito educada. Ele é uma pessoa que um pai olha e fala, pô, meu filho tem que ser igual a esse cara. E vai colocar ele para jogar xadrez. Então, isso fez com que o xadrez lá na Índia assim, se espalhasse. Virou uma febre nacional. E é por isso que hoje tem tantos jogadores. E vão aparecer mais. Com certeza tem mais talentos indianos que vão conseguir chegar a grande mestre. E provavelmente, num futuro muito próximo, vai ter outro campeão mundial indiano. Inclusive tem um que chama Gukesh, que acabou de ser campeão do torneio de candidatos. Acabou na semana passada. Ele vai desafiar um chinês, que é o Ding Liren, pelo campeonato mundial. E o Ding Liren não está na melhor fase dele, apesar de ser o atual campeão do mundo. Existe grandes chances do Gukesh superar o Ding Liren e ser o segundo indiano campeão mundial. E ele tem 17 anos, o Gukesh? 17 anos. E já joga a nível de ganhar título mundial. Ele foi campeão do torneio de candidatos, que deve ser o torneio mais difícil de todos. Porque ele tem que superar ótimos, excelentes jogadores jovens, jogadores experientes, para conseguir ser o campeão. Então não é aquele negócio, não, classifica 3 aqui para a gente ver. Não, lá são os 8 melhores e só sai um para desafiar. Ele foi o campeão. Foi o campeão, assim, com muita propriedade. Ele já demonstrou um xadrez muito maduro, ele é um jogador muito humilde, muito focado. Então, assim, não sei, mas a minha previsão do que eu entendo de xadrez é que muito provavelmente ele será o próximo campeão mundial. O campeonato mundial vai ser em novembro, de 1º de novembro a 1º de dezembro. E isso pode estimular mais ainda o xadrez indiano, né? Então, na verdade, aqui no Brasil, como a gente não tem uma perspectiva de ter um jogador desse nível no momento, a gente dependeria de políticas de incentivo, patrocínio, para o xadrez chegar nesse nível. Ou estou enganado? Não, você está muito certo. Eu vou te dar um exemplo prático. O circuito de xadrez existe há 21 anos. Nós estamos no 21º ano. Como é uma coisa sistemática, ele acontece praticamente todo mês, tem uma etapa, ela é classificatória para a etapa final. Então, assim, como é uma coisa bem consolidada, isso já rendeu frutos, muitos frutos. Já saíram aqui de Goiás, do nosso circuito, começaram a jogar no nosso circuito, 2 mestres FIDE. Aqui. Em Goiás foram só 2. E esses 2, até hoje, começaram jogando no circuito. Um deles, inclusive, foi aluno meu, que eu me orgulho muito. Que é o Vitor Labussieri. E ele tem um irmão gêmeo, que é o Iago Labussieri, que também é mestre nacional. Ele não é mestre FIDE ainda, muito provavelmente vai chegar lá, mas não chegou ainda. Então, assim, são talentos que surgiram de dentro do xadrez escolar. Então, o meu exemplo é esse, se houver uma política pública de incentivo ao xadrez mesmo, assim, de forma sistemática, os resultados vão aparecer. Um outro exemplo disso é na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, que resolveu implantar o xadrez em todas as escolas. Por causa de um professor lá que é muito bom, o Gerson Batista, o mestre nacional também, eles colocaram o xadrez em todas as escolas. E por causa desse incentivo de xadrez escolar, que todo mundo tinha que aprender,
De lá saiu um jogador que chama Evandro Barbosa, que é um dos grandes mestres do Brasil hoje. Um dos 15. Um dos 15. Então, quer dizer, isso mostra com muita clareza que se tiver incentivo, da quantidade vai sair a qualidade. Agora, qual que é a melhor maneira de aprender xadrez, de estudar xadrez? Assim, a pessoa tem que ter um professor, ela tem como progredir sozinha, você falou online, que tem muitas plataformas, tem livro também. Como é que se aprende o xadrez? Você aprende com as próprias derrotas? Como é que é isso? Como é que funciona esse progresso individual? Bom, todo mundo consegue aprender xadrez sozinho, mas para criança não tem jeito. O melhor é ter um professor. Porque o professor ele vai saber os atalhos, ele vai saber o que tem que explicar, ele vai mostrar o caminho das pedras. Isso funciona em qualquer área. Se você tem um bom professor, a chance de você se tornar bom naquilo é muito grande. A chance de você gostar daquela atividade é muito grande. Né? Quantas pessoas a gente não vê que seguiram uma profissão, seguiram um caminho, porque falam, não, eu tive um professor tão bom que eu me interessei tanto por aquela disciplina ali que aquilo ali foi o meu norte até muito tempo. Com xadrez é a mesma coisa. Você pega um bom professor, a criança vai gostar. E aí, se ela passa a gostar de xadrez, ela vai... em algum momento, ela pode seguir o caminho sozinha. Ela pode estudar com livros, ela pode procurar material na internet, ela pode disputar campeonatos, ela consegue ir sozinha. Mas o melhor jeito é com o professor. Certo. Então, é o aprendizado orientado. Né? Mas dá também para aprender sozinho, especialmente se você tiver um certo nível já, você consegue ser um autodidata. Sim, eu acho que no começo é mais difícil. No começo, para você falar, eu vou aprender xadrez sozinho. Tem algumas coisas que só o professor vai te falar. A não ser que você estude muito por outros caminhos, o professor vai te dar alguns atalhos, porque, afinal de contas, é isso que ele faz, para isso que ele estudou, ele vai te falar assim, esse aqui é o melhor caminho. O professor, eu estou querendo estudar aquilo ali. Não estuda isso agora não, estuda depois. Estuda esse capítulo aqui que vai ser melhor para você. E normalmente ele tem razão. Então ele vai dar as melhores opções para o aluno. O aluno consegue se virar sozinho? Consegue, mas vai ser mais difícil, mais demorado, mas tem condição sim. Agora, se você já sabe, se você consegue pesquisar na internet bons conteúdos para aquilo agregar no seu conhecimento, aí o professor está dispensado. Igor, o que é uma partida de xadrez bonita? Quando você fala assim, essa partida foi linda, foi maravilhosa, o que você quer dizer com isso? Assim, porque a pessoa que é leiga, ela olha, as peças estão lá no tabuleiro e não tem muito significado para ela, né? O que é uma partida bonita? Uma partida bonita, ela traz alguns elementos que a gente estuda no xadrez. Aqueles padrões que a gente comentou um tempo atrás, eles sempre se repetem. Só que quando são dois grandes jogadores jogando uma partida de xadrez, eles conseguem tirar de coisas muito difíceis a simplicidade. Eles olham, você olha o lance, você não estava nem imaginando aquilo ali, uma coisa tão inusitada, aí de repente o cara faz aquele lance, e depois que ele faz é que você vai perceber, cara, esse lance foi sensacional. A profundidade daquele lance, muito profundo. O raciocínio por trás dele. O raciocínio lógico por trás daquele lance, assim, o cálculo que ele precisa fazer de todas as possibilidades do adversário, e ele calcula aquilo corretamente, e depois que ele faz aquilo, que você vai perceber que, na verdade, é simples, ele está procurando a simplicidade. Só que é muito difícil enxergar isso num universo de possibilidades diferentes. Você fala, cara, ok, ele chegou naquele objetivo que eu também conheço, mas que eu não conseguiria nunca imaginar um lance daquele. E o grande mestre, o excelente jogador, ele procura, ele consegue achar por caminhos diversos um caminho muito difícil que vai chegar no mesmo fim, que para a gente é simples, mas que para chegar lá era muito difícil. Então... Isso me lembrou um grande artista da humanidade, que foi Leonardo da Vinci, que diz que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Quanto mais simples, mais sofisticados são as coisas, né? Então eu emendo uma outra pergunta: quem são os 3 grandes artistas do xadrez? Os 3 que melhor fizeram isso de forma brilhante e que encantou assim, o público entendido do xadrez, que jogavam as partidas mais bonitas, na sua opinião pessoal. Não sei se tem um consenso, né, no mundo, porque acho que quase nada no esporte tem consenso, quem foi o maior de todos os tempos, mas então eu estou te dando uma chance de dizer os 3, para você não se comprometer com um. Né?
Tem isso no xadrez, não? Tem. Como você falou, é muito difícil comparar jogadores de épocas diferentes. Todos os grandes jogadores foram grandes na sua época. Eles se sobressaíram frente aos melhores jogadores da época dele. Então, é difícil comparar um com o outro. Existem alguns critérios bem objetivos. Por exemplo, quanto tempo ele ficou como campeão mundial? É um critério. Mas aí a gente pode pecar no seguinte sentido. Hoje os campeonatos mundiais são mais regulares. Né? Assim, de 2 em 2 anos tem um ciclo do campeonato mundial. Antes, quando no início do século passado, um grande jogador tinha que jogar contra o outro de navio. Demorava 3 meses para chegar lá. E não tinha internet, não tinha tecnologia. Eles não sabiam realmente quem era o melhor. Então demorava para um jogador colocar o título dele em jogo. Então teve um que ficou com 27 anos como campeão mundial. Será que esses 27 anos são iguais aos 10 anos, por exemplo, que o Magnus Carlsen foi campeão? Quem que é Magnus Carlsen? Magnus Carlsen é o nosso ex-campeão mundial, mas que ele ainda é o melhor jogador da atualidade. Ele desistiu de participar do campeonato mundial, perdeu o interesse, achou que não era mais interessante, e ele abandonou. Ficou entediado. Ficou entediado. Ele prefere jogar xadrez mais rápido, aqueles ritmos mais acelerados. O ritmo longo, ele falou, não, esse eu não quero mais. Mas por que ele ficou entediado? Ele não tinha adversário? Ele achava que ele não tinha adversário sem altura? Ganhou tudo que tinha para ganhar? Ele foi campeão de tudo que ele podia. Ganhou tudo. Pode ser que ele tenha perdido interesse por causa disso, mas uma entrevista interessante que ele deu foi o seguinte, ele não queria jogar o campeonato mundial, porque quando ele descobrisse quem seria o desafiante, o vencedor do torneio de candidatos, ele teria que ficar dali para frente 6 meses dormindo e acordando pensando em uma só pessoa. Ele falou, não, isso eu não consigo, eu já fiz isso uma vez, eu não quero fazer mais. E aí ele não quis. E aproveitando, já respondendo a sua pergunta, o Magnus Carlsen com certeza está entre os 3. Desses maiores artistas do xadrez. Desses maiores artistas do xadrez, porque ele fez coisas brilhantes. Ele pegou estilos de vários jogadores, ele criou um estilo próprio, parece que ele condensou toda a genialidade dos jogadores do passado em um jogador só. Então, ele até brincou uma vez, quando perguntaram para ele quem era o ídolo, quem ele achava que era o melhor jogador de todos os tempos, ele pensou e falou, há uns 3 anos atrás. E assim, a gente não sabe se ele falou isso de verdade, e que pode ser mesmo, ou se ele falou só para brincar, mas que tem sentido o que ele falou. Ele estava jogando um xadrez muito, muito próximo da perfeição. E quem são os outros dois? Os outros dois, o Kasparov, ele ficou muito tempo como o número 1 do mundo, ele revolucionou o xadrez de diversas formas, ele deu muita contribuição teórica, ele jogou matches dificílimos contra o outro grande jogador, que foi o Karpov, na época dele. Né, eles jogaram 3 matches assim, duríssimos, e que provavelmente foi o melhor xadrez jogado na história. Né? Assim, os 2 jogadores eram muito, muito fortes, um nível altíssimo. Então, e tem outro também, que é o Bob Fischer, que foi lendário, que foi... Esse ficou famoso, né? Na época da Guerra Fria. Né? Isso, ele jogou um xadrez muito inspirador, e ele jogou um match do Campeonato Mundial contra um russo. Então, ele, norte-americano, contra um russo, da União Soviética, assim, no auge da Guerra Fria, que foi em 1972. Então, isso atraiu a atenção da mídia mundial. Então, foi televisionado, milhões de pessoas assistiram o match. Então, o interesse pelo xadrez cresceu muito nessa época. Foi uma Guerra Fria no tabuleiro, digamos assim. Então, isso fez com que esse match ficasse muito comentado, e o Bob Fischer era uma estrela. Assim, ele era muito genial, tinha alguns problemas, assim, mas ele levou o xadrez muito a sério e elevou o xadrez a um outro patamar. Digamos que ele profissionalizou o xadrez. Ele trouxe mais patrocínio, mais dinheiro, ele demandava condições melhores para todos os jogadores profissionais. Então, assim, essa parte ele mudou bastante. E ele era muito superior aos adversários da época dele. Então, assim, ele ganhava de lavada, assim, de 6-0, de jogadores da época dele, contemporâneos dele, e que eram, assim, os melhores do mundo na época. Era o 3º melhor do mundo, o 4º melhor do mundo, e ele varria do tabuleiro. Era uma coisa muito impressionante. E pode ser 4 ou não? Pode falar mais um? Pode, claro. E falando da beleza que você perguntou,
talvez o maior expoente dessa questão da beleza do xadrez seja um campeão mundial, que também que era soviético, foi o Mikhail Tal. Ele é dono das partidas mais belas do xadrez. Belas no sentido de sacrificar peças, assim, ataques belíssimos, combinações surpreendentes. Ele era o rei dessa parte. Ele é conhecido como o mago de Riga, que ele nasceu em Riga, então ele foi conhecido como o mago de Riga, por causa dessas partidas muito bonitas que ele proporcionava. E ele foi campeão mundial assim, muito rápido. Ele foi campeão mundial, se não me engano, em 62, e logo em seguida ele já perdeu o título, mas mesmo assim ele é reverenciado como um dos maiores jogadores de todos os tempos. Eu li uma frase de um grande jogador do passado, que talvez você conheça aí com a sua cultura enxadrística, chama Tarrasch, que diz o seguinte: o xadrez, como o amor e como a música, tem o dom de fazer as pessoas felizes. Você concorda com essa frase? Eu concordo, 100%. Por quê? Porque o xadrez, a gente falou um pouco da dor, né, de perder, do ego ferido, assim, da percepção de que o seu adversário foi mais inteligente. Só que agora a gente pode falar da outra parte, né? Assim, é a parte que você ganha a partida. Eu lembro que eu demorei para ganhar uma partida num campeonato, assim, uma partida valendo mesmo. E eu lembro até hoje da alegria que eu fiquei, porque eu só perdia. Quando eu ganhei a minha primeira, cara, assim, eu descia as escadas do clube de xadrez e comecei a gritar lá na rua. Chutei lata de lixo. Eu fiquei louco. A alegria que isso proporciona, ela é inesquecível. E toda partida, ela traz isso para você. Às vezes você ganha, é uma bobagem, assim. Você está jogando uma partida online que não está valendo nada. Aí você ganha uma partida que é até interessante, bonitinha, você fica feliz, fala, pô, que legal, que partida boa que eu joguei. E isso o xadrez proporciona para todo jogador. Por quê? Porque como são vários níveis diferentes, mesmo o iniciante, que está jogando também contra um iniciante, se ele ganha uma partida que pode ser cheia de erros, cheia de falhas, para ele não interessa, ele ganhou aquela partida e para ele é uma alegria muito grande. Então o xadrez proporciona isso para todo nível do jogador. Claro, tem a dor das derrotas, mas a alegria de ganhar uma partida, de fazer um lance bonito, de conseguir enxergar uma combinação que você fala, nossa, isso aí foi fruto do meu estudo, eu reconheci aquele padrão, eu consegui estudar uma abertura e o meu adversário caiu e eu consegui ganhar por causa disso. Cara, isso é uma alegria que são poucas as atividades que conseguem proporcionar esse tipo de alegria. Então vale a pena aprender a jogar xadrez. Vale a pena. Para todo mundo. Para todo mundo. Essa foi a conversa com o árbitro internacional de xadrez, Igor Lutz. Se você gostou dessa conversa, curta o nosso canal, acione o sininho para receber os novos vídeos e compartilhe com os seus amigos e os seus familiares. Até o próximo vídeo.